Shalom, Laila Tove. Como eu já falei na aula anterior, meu nome é Antônio, certo? Eu sou descendente de judeu e nós estamos aqui para conversar e falar sobre mais alguns pontos sobre o Novo Testamento, pontos que são de extrema importância para que vocês possam entender o significado de algumas coisas que Jesus fazia e do que era feito no Novo Testamento. Eu vou falar sobre alguns pontos, vou falar sobre algumas classes sociais. Algumas pessoas costumam dizer que essas pessoas eram seitas, eram seitas. Outras costumam dizer, alguns historiadores costumam dizer que essas eram grupos políticos e grupos étnicos daquela determinada região da Palestina. Todos eram judeus, mas, porém, eles levavam para algumas linhas dentro do judaísmo, que eram linhas extremas, que eram linhas completamente diferentes do judaísmo de hoje, até mesmo porque essas classes não existem, algumas delas permanecem e algumas outras não existem mais, não tem mais, certo? Eu vou falar sobre os essênios, eu vou falar sobre os zelotes, sobre os escribas, falar sobre os fariseus, os saduceus e os herodianos, certo? Eu vou começar com os essênios. Lembrando que eu vou respeitar alguns princípios cristãos, alguns princípios teológicos, claro, porque minha fé provém disso hoje, certo? Hoje eu sou muito mais cristão do que judeu, até mesmo porque judeu em mim só é o povo, não é a religião. Hoje, em algumas coisas, alguns preceitos eu pratico e 90%, 99,9% eu não pratico mais hoje, certo? Então eu vou falar sobre os essênios. Os essênios eram uma seita formada por um grupo de pessoas com cerca de 4.000 adeptos. Essa seita se considerava um remanescente vivo dos eleitos nos últimos dias. Esperavam o aparecimento de diversos personagens escatológicos. Um grande profeta, um Messias, um rei, um sacerdote ou um mestre a ser chamado mestre da justiça, certo? Esse material eu tenho, depois se vocês quiserem, conversa com o pastor Jonathan, eu disponibilizo esse material para vocês. O que eu estou dando aula para vocês hoje, para a Cristina também, porque esse material também vai para a Cristina. Esse material que eu estou dando hoje é o material que eu dou lá no período interbíblico, quando chega nesse período mesmo de setembro, quando vai mudar do Novo Testamento para o Antigo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, eu acabo dando essa aula, são 2 aulas lá. Então eu estou disponibilizando esse material se vocês quiserem, é só falar com Cristina ou com o pastor Jonathan e eu passo esse material para vocês, tá? Como assim os essênios? Quem já ouviu falar lá das cavernas de Qumran, ou quem já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto? Os essênios eram essas pessoas que disponibilizava, guardava e zelava pela lei, pelos escritos do Antigo Testamento, certo? Os essênios eram pessoas completamente focadas, completamente, como é que eu vou dizer, religiosas. Os essênios tinham um certo grau de intimidade, certo? Eles queriam ter um certo grau de intimidade com o Senhor e eles
eram pessoas que eram completamente zelosas pela palavra, certo? Tanto que foram descobertos lá lá no Mar Morto, em cavernas, esses manuscritos. Os essênios, eles moravam, eles não tinham residência fixa, eles eram nômades e eles moravam em lugares de difícil acesso, em lugares que só as pessoas da comunidade deles, que nasciam da comunidade deles, tinham acesso. E porventura, em alguma parte da vida dos essênios, eles praticavam o voto do celibato. O que é o voto do celibato? Eles não coabitavam mais com as suas mulheres em santidade ao Senhor. Existem estudos teológicos judaicos, certo, que dizem que os essênios, quando eles chegavam a uma certa idade, eles abstinham-se de coabitar com as suas esposas para ter santidade e morrer em santidade. Então a população dos essênios, você não vê que é uma população grande, certo? Cerca de 4.000, se não me falha a memória, é a população menor de todas as, vamos supor, vou falar, em todas as seitas que tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não, no Novo Testamento. Então os essênios eram um grupo de pessoas que descendiam e vinham diretamente junto dos fariseus, sendo que os fariseus, que nós vamos falar mais à frente, os fariseus, eles foram para uma outra linha, certo, de adoração, de serviço ao Senhor. Mas os essênios, eles tinham essa principal função. Eles não eram pessoas que lutavam, eles eram pessoas completamente rigorosas à palavra. Eles davam muito mais ênfase à palavra de Deus do que o Talmud. Foi nessa época dos essênios que começou a ser escrito o Talmud, que eu falei na aula passada, que é a tradição oral. Então eles davam muito mais ênfase à Torá, certo, do que o Talmud. Davam ênfase, eles eram muito mais fortes na Torá. Eles falavam, eles queriam que a lei de Deus fosse completamente cumprida pela Torá do que pelo Talmud, certo? Do que pela lei oral. A lei escrita, que é a Torá dada pelo Senhor, pelo Eterno, ela para os essênios valia-se muito mais do que era passado de pai para filho, certo? Depois dos essênios, aí eu falei sobre chamado aqui sobre o mestre da justiça, certo? Os essênios, eles não acreditavam em Cristo. Eles hoje não existe mais descendentes dos essênios. Hoje os essênios, pelo que eu sei, pelo que foi passado para mim, os essênios hoje não existe mais, certo? Pelo que eu entendi dos estudos judaicos que eu fazia, foi passado para mim que eles não descendem mais, não existe mais descendência dos essênios. Até mesmo porque eram grupos pequenos, certo? Então, quando Jesus veio, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Também eles não batiam de frente como os fariseus batiam. Eles não falavam que Jesus não era o Filho de Deus, era uma blasfêmia. Ele não fazia isso. Os essênios, eles defendiam muito o que era deles, certo? Era uma comunidade fechada e que eles mesmo cuidavam deles e não deixava ninguém de fora entrar, e quem estava de dentro não poderia sair. Se saísse da comunidade dos essênios, não poderiam mais voltar. Tá? Agora nós vamos falar sobre os zelotes. Os zelotes eram grupos revolucionários
dedicando-se à derrota do Império Romano e recusavam-se a pagar impostos a Roma. Considerava o conhecimento da lealdade de César, que era o imperador, um pecado, e foram o estopim de diversas revoltas lá no Império Romano na época de Cristo. Nós vimos várias revoltas decorrentes naquela época, certo? Eram provavelmente provocadas pelos zelotes. E nós temos um discípulo de Cristo, né, que ele foi um zelote. E assim, nós vimos que Cristo ele não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque os zelotes eles eram muito mal vistos, eles eram considerados rebeldes pelo imperador. E quem desse guarita ou quem ajudasse aos zelotes, eles eram extremamente penalizados. Eles não pagavam impostos, que já era uma afronta a Roma. Eles não tinham qualquer interesse pela causa de Roma, diferente dos outros, diferente dos fariseus, diferente dos saduceus, diferente até mesmo da população da época, porque a população da época pagavam-se os impostos, certo? E muitas das vezes não tinha, ficava, vamos dizer assim, numa situação difícil, certo? Mas muitas das vezes a população, o povo, um ajudava o outro, certo? Já os zelotes, quem ajudasse os zelotes, eles eram penalizados pelo Império Romano. Já a causa das revoltas eram causas feitas pelos zelotes através de ajudas. Como que eram feitas essas ajudas? Eles roubavam, né? Era indiretamente uma ajuda, né? Mas eles roubavam, praticavam roubos, porque naquela época as estradas eram bem pavimentadas, tinha estrada que ligava o império, as cidades de todas as partes. Então os zelotes eles financiavam as suas conquistas, as suas revoltas através de roubos de cargas, através de ataques ao Império Romano. Então o que acontece? As pessoas não nasciam zelotes, certo? Elas eram zelotes, certo? Desde o momento que ela aderisse à causa, né? Assim, como é que eu vou explicar? Os zelotes não eram um título, não era um nome que era dado. Todas as pessoas que faziam parte das revoltas eram considerados zelotes. E zelote no hebraico significa revoltosos ou revolta, entendeu? Então, assim, era um título que a pessoa ganhava, certo? Por combater o Império Romano, por fazer algumas coisas contra o Império. E daí se vem o nome zelotes. Mais uma vez eu falo, eram pessoas que lutavam pela libertação de Israel do jugo romano, do Império Romano, certo? Aí nós vamos falar também sobre os escribas. Os escribas não eram nem uma seita, nem um partido político, mas uma classe profissional, certo? Escriba, doutor da lei, escriba e mestre da lei, são expressões de sinônimos do Novo Testamento. Nós vimos também lá no Antigo Testamento os escribas, certo? O que eram escribas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também agora? Os escribas eram todas aquelas pessoas que escreviam as cartas, que muitas pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Então os escribas eles escreviam as cartas para que fosse comunicado todo o que o rei, o que o imperador queria que fizesse na época, certo? Os escribas
eles escreviam também os livros, certo, do Antigo Testamento. Eles escreviam, nós formos estudar os livros do Antigo Testamento, nós vemos livros que falam sobre a vida dos reis. E como que eram falados sobre a vida dos reis? Os escribas, né? Eles sentados lá no dia a dia do rei, eles escreviam tudo que era vivido pelo rei. Nós vimos aí em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, livros compilados desse tipo de situação. Eles eram livros escritos, certo? Eles foram livros escritos por outras pessoas, certo? Que escreviam o que os reis viviam naquela situação, certo? Então, escribas, não se confundam. Escribas, mais uma vez eu quero reforçar, eram um grupo de profissionais que eles exerciam essa profissão para que as pessoas pudessem receber as informações. Nós vimos aí o Esdras e Neemias, certo? Esdras ele foi um escriba e Neemias ele foi copeiro. Então nós vimos aí que Esdras, nós vamos lá no livro de Esdras e nós vamos ver que ele foi um escriba, certo? Nós vamos agora passar por uma outra pessoa, uma outra classe, que são os fariseus. O nome fariseu, ele vem do nome separados, provavelmente em sentido ritual, e tiveram origem pouco depois da revolta dos Macabeus. O que foi a revolta dos Macabeus? Eu vou falar também um pouquinho, certo? Como eu falei, eu não tenho muito tempo, só tenho que dar essa aula que eu daria em 2 aulas em um curto espaço de tempo. Então eu vou tentar falar algumas coisas. Ano que vem, se vocês quiserem fazer o panorama bíblico, lá eu dou essas 2 aulas no período longo, certo? E explico melhor. Ou então, certo? Eu tenho esse material aqui, se vocês quiserem estudar também não tem problema, né? Na revolta dos Macabeus, como um desenvolvimento dos ascideus, que haviam feito objeções à helenização da cultura judaica, embora contasse em cerca de 6.000 seguidores no tempo de Herodes o Grande. Os fariseus, eles surgiu quando as sinagogas começaram a se desenvolver lá no Império Babilônico. Lá no Império Babilônico, quando o povo foi exilado, ele saiu de Jerusalém e foram levados para a Babilônia, certo? Para a capital da Babilônia, eles não tinham aonde adorar o Senhor. Então o que eles fizeram? Eles começaram Deus deu a estratégia para eles, o Senhor deu a estratégia para eles para que eles fizessem estudos em casas. Então essas casas começaram a se tornar as primeiras sinagogas, certo? Mais na frente eu vou explicar o que é uma sinagoga. Então o que acontece? Os fariseus, eles eram os responsáveis pelas sinagogas. Eles eram pessoas que tinham um conhecimento da lei muito maior do que o restante da população. Então ali começou a se formar uma nova classe, certo? Chamada classe dos farisaísmos, a classe dos fariseus. Como eu falei, esse nome fariseu, ele vem um nome em hebraico que significa separados, certo? E eles, como eu falei aqui, eles surgiram, eles tiveram mais ênfase e com mais força depois da revolta dos Macabeus. O que foi a revolta dos Macabeus? Também conhecido como revolta dos martelos, certo? O período, vamos voltar um pouquinho. Eu já falei sobre o Império Babilônico.
Aí o Império Babilônico ele foi conquistado pelo Império Persa, certo? No Império Persa, eles foram conquistados, o Império Persa foi conquistado pelo Império Grego, certo? Claro, tem muitas coisas que dá para se falar, mas ainda não, por questão de tempo, eu não tenho como entrar muito a fundo. Então o Império Grego, ele começou a colocar muitas culturas, certo? Nas regiões onde eles eram colonizados. Eles não deixavam as pessoas que tinham as suas religiões, né? As pessoas que habitavam aquelas cidades, eles não deixavam as pessoas conquistar aquelas cidades conquistadas por ele, eles não deixavam com que as pessoas cultuassem os seus deuses, o seu Deus, no caso de Israel. Nós temos vários exemplos. Eles conquistaram praticamente o mundo, o Império Romano. O que o Império Romano praticamente conquistou foi conquistado pelo Império Grego. Ele conquistou o Egito, conquistou a Turquia. Então ali são várias religiões. Só a Turquia, na época que era a Turquia, tinha a religião islâmica. O Egito também tinha a religião dos seus deuses, né, dos deuses egípcios, do panteão de deuses egípcios, né? Então eles obrigavam, o Império Grego, eles obrigavam as pessoas a cultuar os seus deuses e também obrigavam as pessoas a ter a sua cultura. Aí vem o nome de helenitização, certo? E o que era a helenitização? Era basicamente isso. Eles queriam colocar a cultura, queriam colocar a arquitetura, queriam colocar tudo sobre o império, a cidade que eles estavam sendo conquistado. Então, os macabeus, a revolta dos macabeus, ela se deu no período do Império Grego, ou chamado Revolta dos Martelos. Judas Macabeus, que foi o líder dessa revolta, conseguiu conquistar a independência de Israel nesse período, porque o Império Grego ele começou a se enfraquecer, começou a ter guerras com o Império Romano. Então o Império Grego começou a perder essas guerras, então ele começou a perder o território para Israel. Então Israel ele ficou independente mais ou menos 70 anos. E através desses 70 anos, eles faziam, certo, o que deveria ser fazer, mas de acordo com a sua própria vontade, o Israel. Então o que acontece? Aí os fariseus começaram a surgir e ir contra os Judas Macabeus. Por quê? Porque só poderia sentar no trono de Davi, ser rei de Israel ou ser governador de Israel quem fosse da descendência de Davi, certo? Aí mais na frente, quando se tornou 70 anos, né, aí os fariseus começaram a ter, né, começaram a se solidificar. O Império Romano fez um acordo com o líder e Israel passou a se tornar república, estado, passou a se tornar uma província, certo? Que o nome mais correto é esse, província do Império Romano. Então o que aconteceu? O Império Romano, em vez de pegar e colocar da descendência de Davi, não foi isso que ele fez. Foi isso que o imperador, se não me falha a memória, acho que foi Tibério, fez. O que ele fez? Ele pegou e colocou um Herodes o Grande. Nós vamos falar um pouco para ele. Então, eles eram contra, os fariseus, eles eram contra esse poder de Herodes o Grande ser o governante de Jerusalém, porque só poderia ser o governante de Jerusalém quem fosse do trono de Davi. Então os fariseus começaram a se tornar um grupo que era um grupo separado.
eles eram um grupo que eles ficavam somente nas sinagogas, eles não iam para outros lugares, eles não eram membro ativo do templo, eles eram membros ativos da sinagoga e do sinédrio, que nós vamos lá na frente ver, falar um pouco mais sobre o sinédrio. Então, como eu falei, os fariseus eles eram pessoas separadas, certo? Tinham uma grande influência no povo, e eles pregavam para o povo aquilo que era para o seu prazer. Eles não pregavam aquilo que era da lei de Deus, eles pregavam aquilo que era de acordo com o que eles queriam que fosse pregado. Por isso que nós vemos no Novo Testamento que Jesus bate muito de frente com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles faziam aquilo que eles queriam e não tinham compromisso nenhum com a palavra. Não tinham compromisso nenhum com aquilo que era certo de ser feito. Entendeu? Eu costumo dizer que se você for aí na rua chamado de fariseu, né, por algum lugar, alguma pessoa da igreja, certo? Aí você tem que pensar, poxa, eu sou fariseu por quê? Porque eu sou separado, ou eu sou fariseu porque eu prego e não vivo aquilo que prego? Aí você tem que pôr essa mão na consciência. Mas no geral, os fariseus eram esse tipo de pessoas. Hoje em dia ainda existe fariseus no meio do judaísmo? Sim. Hoje em dia, com a destruição do templo de Herodes, né, lá no ano, acho que no século II, no ano 70 do século I, eu acho, se não me falha a memória, não existe mais fariseus. Existe. Os fariseus hoje continuam existindo, mas só que com outro nome. Hoje o nome dos fariseus, você não vai numa sinagoga e você não vê mais fariseu. Existe, você vai numa sinagoga, mas você vê lá o judeu ortodoxo. É aquele que anda na rua com chapéu todo de preto, certo? Com kippá por dentro do chapéu. Esse hoje é o fariseu que tinha lá na época de Jesus. O fariseu nasce fariseu? Sim. O fariseu hoje, no judaísmo, ele nasce fariseu. Eu não posso ser fariseu, porque eu não sou judeu ortodoxo. Mas se eu nascesse em uma família que fosse de judeus ortodoxos, eu seria fariseu, eu seria judeu ortodoxo. Tá dando para entender? Se não tiver, pode me mandar, pode conversar com o pastor Jonathan, para que eu possa me mandar mensagem perguntando, até mesmo depois, se vocês quiserem, eu vou deixar meu e-mail aí que vocês possam falar, mas basicamente isso. O judeu ortodoxo hoje é o fariseu da época de Cristo, tá? Nós vamos agora falar sobre os saduceus. Os saduceus, eles eram um grupo de pessoas que destinava maior influência política, uma vez que controlava o sacerdócio, certo? Talvez o significado origem de saduceus seja membro do Supremo Conselho, como em 70 depois de Cristo foram destruídos o centro de poder sacerdotal, o templo, juntamente com um grande número dos próprios saduceus. O partido dos saduceus se desintegrou e os fariseus sobreviveram, tendo se tornado o alicerce do judaísmo ortodoxo nos tempos de hoje. Foi o que eu falei. Os saduceus eram um grupo de pessoas que eles trabalham basicamente no templo de Jerusalém. Nós vimos, aqui está vendo, quem está acompanhando essa nova, a segunda passagem, né, da novela Jesus, Caifás. Caifás, ele é o quê? Ele é um fariseu ou ele é um saduceu? Caifás, ele é um saduceu, certo? Por que ele é um saduceu? Porque ele é sumo sacerdote, então ele está no templo. Então, hoje não existe mais serviço no templo, hoje não existe mais serviço de trabalho no templo. Então, os saduceus, como eu já falei, Anás, Caifás,
todos aqueles sumos sacerdotes, né, Nicodemos, todos eles eram saduceus. Os saduceus, eles tinham influência política, certo? Com o povo, e influência religiosa. Os saduceus, eles trabalhavam basicamente na sua função no templo, como eu li, e eles trabalhavam basicamente a sua função como as festas, como o seu poder, porque o poder político não é só mandar, não é se desmandar, não é só fazer, não. As festas também fazem parte do poder político do povo, dos saduceus. Claro, eles não governavam, porque quem governava era Roma, era o imperador, mas eles tinham muita influência em todos os aspectos. Quando eu até li uma vez um livro judaico que fala que os saduceus, até foi escrito por Flávio Josefo, que é um historiador, certo? Eles, assim como os fariseus, eles odiavam o Messias, eles não gostavam do Messias. Por quê? Jesus, eu estou falando Messias, no livro não está escrito Messias. Por quê? Porque o Messias, ele trazia influência política e influência religiosa. Jesus, ele foi um político, sim, mas ele foi muito mais religioso e espiritual do que político. Nós não vimos Jesus falar que ele ia se libertar de Roma. Não, nós não vimos isso. Mas ele trazia com as suas mensagens que faziam com que as pessoas tivessem pensamentos políticos também. Quer ver? Se você ajuda uma pessoa que está passando por necessidade, você está ajudando politicamente. Se você fala que o que é meu é teu, está com fome e dá de comer, está com sede, dá de beber, está com frio, tira o teu casaco e dá para o outro, você está dizendo, você está falando para os governantes que você está fazendo algo político. Entendeu? A cidadania da pessoa, se você chega e oferece um prato de comida, você está ajudando fisicamente, mas também você está ajudando politicamente. Que as igrejas hoje eles fazem obras sociais. Essas obras sociais, todas elas são obras políticas, certo? Não é política de eu vou ser prefeito, nada disso não. Quando eu falo em política, eu falo de obras que você tira uma pessoa da lama, que você tira uma pessoa de uma situação de mendigância, que isso também é política. Então Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez isso. Então os saduceus foram afetados por esse tipo de situação. Então, por eles serem afetados por esse tipo de situação, eles não gostavam de Jesus por causa disso, certo? Incomodavam o sumo sacerdote, porque a ganância, na época de Cristo, era tão grande que eles não ligavam para o povo, eles ligavam sim para os seus próprios bolsos, entendeu? Então, os saduceus, eles eram esse grupo de políticos, esse grupo de pessoas, né, que tinha influência política e influência sacerdotal. Eles eram sacerdotes, certo? E tinha o sumo sacerdote, e eles eram pessoas que exerciam politicamente também sobre o povo. E tinham o último grupo, né, que eu vou falar para vocês, são os herodianos. Era um grupo político com influência concentrada na Galileia, que dava apoio à dinastia de Herodes. Nós vimos dois Herodes, basicamente: Herodes o Grande e Herodes Antipas. O Herodes o Grande, que foi o grande pai, que ele governou na época do período depois dos Macabeus, né, até o nascimento de Cristo. Ele foi o grande Herodes. Ele foi o Herodes que fez o templo, por isso que é chamado Templo de Herodes. Ele foi a pessoa que reconstruiu Jerusalém, e ele deixou a sua descendência, né,
o nome de Herodes, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes aquilo outro. Herodes, segundo um livro também judaico que eu li, fala que Herodes era o nome, não era o nome, era o nome, depois de Herodes o Grande, passou a ser o nome do governante, aliás, não era o nome do governante. Herodes o Grande, ele passou a se chamar, ele dava o nome das pessoas, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes aquilo outro, para que o nome dele, a dinastia dele fosse prolongada durante muito tempo. Então esse nome Herodes tem esse efeito. E os herodianos eram pessoas que eram a favor da família de Herodes. Eram pessoas que eram a favor da dinastia herodiana, eram a favor dos feitos de Herodes, porque Herodes, ele era um homem perverso, foi um homem perverso, ele era um homem perverso, porém ele deixou muitos benefícios para Israel. Ele duplicou, ele não reconstruiu, ele não levantou o templo do zero, ele deixou o templo e ele duplicou o templo, certo? O templo de Salomão, depois da vinda de Esdras e Neemias, o retorno de Esdras e Neemias para Jerusalém, certo? Era um templo, com a entrada de Herodes no poder, ele duplicou o templo. Ele manteve aquele templo, ele não derrubou, não quebrou, não destruiu o templo. Ele manteve aquele templo, porém ele duplicou o templo na vinda de Jesus, né? O templo dos sacerdotes na época de Jesus. Então, por causa disso, o povo gostava muito dele. Os sacerdotes, nem tanto, mas o povo que tinha essa noção, esse conhecimento, gostava deles. Então, assim, ele era um grupo político que não atuava em Jerusalém, era um grupo político que atuava basicamente na Galileia. Os herodianos, certo? Eles eram concentrados basicamente na Galileia. Tem alguns fatos, alguns relatos históricos que falam até que foram os herodianos que entregou João Batista, certo? São fatos, não está provado na Bíblia, mas são fatos históricos, certo? Escrito por historiadores que falam que foram até os herodianos que entregou João Batista. Tá bom, gente? Então esse é o meu estudo, né? A minha porção de hoje, certo? Nós estaremos indo para a terceira aula, e na terceira aula eu vou concluir alguns assuntos, vou falar alguns assuntos, algumas cidades, certo? O que é sinagoga, sinédrio, vou falar algumas coisas e vou falar sobre publicano, certo? E vou deixar alguns tópicos aí para vocês, tá bom? Até a próxima!